Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de Linguística 2. Pega o seu cafezinho, a gente está quase terminando essa playlist. Vamos lá, vamos dar sequência então. E hoje a gente vai falar sobre alguns problemas na aquisição da linguagem, sobre algumas patologias, tá? Aqui nesse conteúdo, deixa eu aumentar, que está muito pequeno. Os professores trouxeram alguns detalhes aqui. Eles trazem uma historinha, algumas coisas. Eu vou pular isso, vocês vão ter acesso ao material. Mas eles vêm falando inicialmente aqui da gagueira, tá? E de como isso, como a criança, principalmente, sofre alguns tipos de discriminação, né? Aquelas brincadeiras, o bullying, que a gente chama de hoje em dia de bullying, essa que a criança acaba passando ali na infância porque fala de uma maneira errada, ou porque fala, porque gagueja para falar, ou porque é muito quieta, enfim. Crianças podem ser cruéis em qualquer lugar, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar pelo... Eu fiz um esquema aqui nesse material que eu acho que vai ficar um pouco mais didático, então eu vou começar assim. Ah, só um minuto, deixa eu achar, cadê? Ok, então, geralmente, há muito conhecimento de senso comum em relação à gagueira. Tá? Há pessoas que acreditam ser um trauma, há mães que pensam que dar sustos no gago, né, ali no filho que é gago, ajuda a melhorar. Isso não é verdade, não é soluço, gente. Tá? Acredita-se que é um problema motor, tá? Basta, então, fazer uma pequena pesquisa para descobrir que o conhecimento do senso comum é muito difundido e acreditado. Porém, nós temos explicações linguísticas para essa questão da gagueira. Tá? Então, vamos lá. A gente vai focalizar os aspectos linguísticos da gagueira. Nosso primeiro nível de focalização diz respeito ao tipo de gagueira que estaremos analisando, né? Esse tipo linguístico aqui. Então, vamos lá. Manter o nosso foco em um tipo de gagueira, que é o mais estudado e considerado por fonoaudiólogos. Tá? Esse tipo é mais restrito em dois sentidos. O primeiro, o problema se localiza na atividade de dar início a uma palavra, gerando repetições de sons ou sílabas. E o segundo é a causa desse problema, é porque ela tem raízes neurológicas e fisiológicas. Embora a visão, ainda está muito pequeno, embora a visão de gagueira a associe a situações de nervosismo, o conceito que estamos abordando devido ao tipo de causa se aplica em qualquer situação. Vocês vão perceber que todo mundo, às vezes, dá uma gaguejada em alguma coisa. Às vezes eu estou dando aula aqui e eu falo, porque eu estou buscando alguma palavra. Então, a gente vai entender esses acessos, tá? Mas o caso que a gente vai falar é o caso neurológico mesmo. Tá? Embora... cadê? O que hoje sabemos sobre gagueira e suas causas, no entanto, nem sempre esteve disponível. Uma abordagem que teve grande influência em meados do século passado era que pensava que o problema das pessoas com gagueira tinha explicações em aspectos psicológicos, tá? E aí o profissional indicado para esse tratamento seria um psicólogo ou um psicanalista. No final do século XIX, acreditava-se que o problema seria motor. Tá? Daí, inventos como o objeto aqui da figura aqui de baixo, né? Isso aqui que eu realmente não consigo entender o que procurava intervir na articulação dos sons das pessoas que gaguejavam. Tá? Então, perceba que foi se passando, gente, por falta de conhecimento mesmo, então, tá? Atualmente, uma hipótese linguística bastante aceita localiza em um momento do processamento de produção o problema da gagueira em sua visão mais restrita, ou seja, no momento do processamento, no momento do processamento de produção, tá, ali da fala. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no trava-línguas. Aqui eles fazem eles trazem uma ideia aqui para a gente. O trava-línguas, né, às vezes, olha eu aqui, às vezes o trava-língua é muito difícil, né, e eles causam um certo problema porque envolvem sons semelhantes, tá? É como se o nosso sistema linguístico ficasse confuso ali, sem saber qual som produzir,
já que as diferenças são poucas, né? E aí, o que acontece? É comum a gente repetir o último som produzido. Igualmente comum é produzir o som da palavra seguinte, como se nós estivéssemos nos adiantando em produzir ali a essa palavra, né? O interessante dessa segunda situação, do adiantamento, é que estamos abordando um caso em que admitimos produzir algo que já pode ter sido planejado, mas ainda não estava na hora de produzir. É uma antecipação, mas ainda não está pronto. Tá? Ao se deparar com os trava-línguas, a gente pode pensar, eu não vou conseguir falar isso. A gente olha ali para o trava-língua e vai pensar, eu não vou conseguir falar isso aqui não, gente. Isso aqui é muito difícil, vai embolar minha língua. Ou até tentar começar ali, mas não dá sequência, porque não consegue, porque acha difícil. Isso acontece porque podemos prever pelo nosso sistema linguístico se determinada construção é difícil ou não de produzir, tá? E nós somos capazes de nos corrigir antes de produzir determinado trava-línguas. E qualquer palavra, na verdade. Por exemplo, na hora que eu fui falar a palavra semelhante, eu comecei com si, e não é semelhante. Então, percebe, eu faço essa autocorreção, tá? Essa capacidade de correção prévia à produção linguística acontece porque uma parte do componente do sistema de produção gera uma informação incompatível com o que se desejou produzir. Tá? Agora que a gente entendeu um pouquinho disso aqui, né? Já dei até o exemplo do semelhante, eu comecei com si, aí eu voltei e falei a palavra certa, a gente está pronto, então, para entender um pouco da hipótese linguística para a gagueira. Tá? Então, imagine que o seu componente, seu componente que cuida de organizar os sons das palavras está operando de forma lenta. Vamos pensar nesse componente como se fosse ali um processador de computador que está funcionando de maneira lenta, está mandando ali as informações de maneira lenta. As informações que ele tem que passar, né, que ele tem a passar, elas vão demorando ali a chegar ao componente responsável por aquilo que você deseja falar, por exemplo. Com isso, o sistema de produção fica esperando essa informação. E aí, para acelerar esse processo, o que acontece? A repetição. A gente repete as coisas. É necessário informar logo se o sistema, se o som alvo foi corretamente escolhido ou não. Como o componente que cuida dos sons está operando de maneira lenta, sempre acontecerá um atraso no fluxo de informações. Assim, quando se deseja produzir a palavra bola, por exemplo, é necessário verificar se o primeiro som escolhido corresponde ao conceito de bola. Então, a gente não, né? Mas a pessoa que é gaga fica bola, bola. Faz um favor para mim. Elas ativam esse... Percebe? É essa a solução para o sistema que tem um componente que não consegue dar conta de escolher o som correto no tempo certo. E aí, vamos descer aqui novamente para a gente entender o seguinte. É possível explicar casos de repetição constante através de um modelo que lida com as questões de organização, dinâmica e concatenação de elementos. Por passarmos por várias situações durante o dia, o nosso sistema de processamento ele tem que lidar com essas variações e nem sempre consegue com êxito. Com isso, todos nós produzimos sequências linguísticas que apresentam alguma formação incompleta ou redundante. Um sistema que possua essa limitação de modo permanente vai resultar em um perfil linguístico com formações redundantes, repetitivas, como é o caso da gagueira. É isso. E às vezes acontece. Perceba que essa lentidão não é algo só do gago, isso acontece com a gente também, quando a gente não dorme direito, quando a gente não come direito, quando a gente não descansa. Isso pode acontecer. O sistema fica lento. Um fenômeno aparentemente sem explicação evidente que gera opiniões diversas, não apenas a respeito de suas causas, como também de como lidar com ele, ganha uma análise puramente linguística, livre de julgamentos subjetivos e de considerações a respeito dos indivíduos afetados pelo problema.
a atitude científica de observar o fenômeno da gagueira desde um ponto de vista estritamente linguístico, com bases neurológicas e fisiológicas, pode ter contribuído não apenas para que o tipo de situação que eu estava falando, o bullying, né, para que o bullying, né, essa forma de, de, de implicância, essas brincadeiras idiotas, para que essa situação seja eliminada. Mas não só para isso, né, mas também para que mais estudos desse tipo sejam realizados, a fim de que mais conhecimentos sobre essa situação atípica da linguagem sejam obtidos. Então, esse tipo de pesquisa, esse tipo de estudo livre, autônomo, deve sim ter sequência, ok? Bom, os pais geralmente ficam muito preocupados quando as suas crianças ainda pequenas estão aprendendo a falar, né? São ali os fonemas que eles trocam, por exemplo, ao invés de falar faca, vai falar primeiro vaca. E aí eles trocam ali a conjugação do verbo faze, eu faze, ou são aquelas crianças que levam algum tempo a mais para falar, por exemplo, que demoram um pouco mais. E isso faz com que os pais pensem que seus filhos têm problemas, tá? E que precisem recorrer ao médico, o que nem sempre é necessário, tá? As crianças têm o seu próprio tempo. É claro que o pai precisa observar, o pai precisa estar atento. Da mesma forma, como a gente viu em aulas passadas, falando sobre a criança surda, que o pai precisa perceber ali, né? Se ela vai gesticular mais, se ela está realmente ouvindo o que está sendo falado, porque ela vai balbuciar. Ela é surda, mas ela tem ali a parte vocal funcionando, tá? Então vamos lá, gente. Aqui nesse ponto, a gente vai falar, vai tratar sobre o déficit específico da linguagem, tá? E aí existem pessoas que falam, que existem crianças que demoram ali a falar e acabam passando por outros tipos de situação de bullying também, né? Então tem uma historinha aqui, eu vou ler rapidamente para a gente contextualizar, tá? Paulo já estava acostumado a ser apresentado junto com a frase, né? Ele fala tão pouco, é tão atrasadinho, tá? Atrasadinho. Tudo bem. Seus 9 anos de idade já permitiam reconhecer sozinho aquilo que os testes que faziam com ele revelavam. Não tinha problemas neurológicos, não tinha problemas psicológicos, não tinha dificuldades com matemática, não era um menino comunicativo por falar pouco, mas não ficava em um canto lamentando, nem era tímido. Paulo foi encaminhado, então, para um fonoaudióloga que o diagnosticou com o déficit específico de linguagem, tá? O DEL. Na verdade, nem o termo científico, nem o nome complicado, nem a sigla ajudaram a Paulo na escola e aí ele acaba sofrendo bullying também. A simplificação que a frase que acompanha Paulo, né, ele é tão atrasadinho, revela, né, um aspecto central ali do DEL, desse déficit de linguagem. Tá? Por muitas vezes, a fala de Paulo se assemelha de uma criança com uma faixa etária menor. Tá? Se alguém pegasse um trabalho, transcrevesse a fala dele e fosse ler o que foi transcrito, pensaria ali que era uma fala de uma criança com 4 anos de idade. Tá? Teria a ausência de orações subordinadas, teria a ausência de plurais irregulares, a ausência de construções sintáticas diferentes da ordem canônica, né? Sujeito, verbo, objeto, tá? Isso seria ali um efeito, e o efeito disso é a consciência da distância que há entre ele e as demais crianças de sua idade. Essa consciência, gera, na verdade, uma outra consequência, gera um outro efeito. A ausência da vontade de se comunicar. Porque ele entende, porque ele sabe que ele fala de uma maneira que não é igual a dos outros, dos coleguinhas, ele não sente vontade de falar. Tá? E aí ele não quer se comunicar. Ele não tem vontade de se comunicar. Então, o grande desafio de lidar com o DEL é o diagnóstico. Tá? Crianças podem falar pouco e apresentar uma linguagem simplificada devido a infinitos motivos. Todos eles envolvem outras áreas que não a linguagem. Porém, o DEL, ao envolver somente a linguagem, acaba envolvendo outras áreas. Tá? Isso porque a linguagem tem conexões com outros componentes da mente, da memória, do raciocínio.
Nessa mistura, né, torna-se bastante difícil diagnosticar esse problema que se considera hoje como envolvendo especificamente a linguagem. O trabalho da linguista Mirna Gopnik, junto a vários geneticistas, revelou que as origens do DEL podem ser biológicas, tá? Como ali uma falha em uma sequência do nosso DNA, que ficou conhecido como o FOXP2. Tá? A gente estudou isso em uma outra aula. Pode estar por trás, né, essa falha pode estar por trás de problemas que vêm à superfície da linguagem das pessoas com DEL. Os estudos com a família K, a gente vai ver aqui quem é essa família K, se tornou um marco na história das pesquisas sobre o DEL. Tá? Não apenas o lado biológico foi colocado em evidência, mas também o linguístico ganhou impulso considerável. Então, a família K era conhecida também como a família KE, né? É uma família britânica com origem paquistanesa, que possui cerca de 40 membros distribuídos em 4 gerações, e quase metade de seus integrantes apresentavam formas severas de DEL. Tá? Então, a descoberta dessa família revolucionou os estudos do gene possivelmente responsável pela fala. O traço genético, que abrange 3 gerações da família, tem sido objeto de intensas pesquisas desde pelo menos 1990. Tá? Deixa eu ver aqui. A família K, cadê? Me perdi. A família K tem esse nome para manter em sigilo, tá? Obviamente. Então, em 1998, geneticistas estudaram essa família para tentar identificar o gene responsável pela produção da linguagem, tá? E alguns argumentaram que o gene identificado como FOXP2 é o responsável, mas outros dizem que a dificuldade na fala não é resultado de um único gene. Tá? Não é um problema específico, esse problema específico não está, não é só não é esse gene que trata desse problema especificamente, tá? Digamos assim. Não é um gene problemático, digamos assim, tá? Além de problemas com a fala e a gramática, os membros afetados também têm problemas com as habilidades motoras. Percebe? O gene ele não vai tratar só da linguagem, é isso que está querendo dizer. Eles têm problemas também com a escrita, eles têm problemas ali com a parte motora, e indica, então, que essa patologia é mais profunda e não afeta somente a fala. Tá? Esse gene da fala, né? Esse gene da fala, a descoberta de relevância do GNF, do FOXP2, no desenvolvimento da fala tem gerado muita polêmica no meio acadêmico e, consequentemente, publicações equivocadas na mídia. Desde o princípio, houve uma grande diversidade de pontos de vista na comunidade científica profissional. Tá? E aí, aqui eles vão falar, né, se o gene vai afetar só a linguagem, não vai, e a gente já viu que ele não afeta só a linguagem. Eu vou deixar o box para vocês lerem, senão essa aula vai ficar muito extensa e a intenção não é essa. Tá? Vamos analisar, então, algumas construções linguísticas destacadas por Gopnik aqui. A primeira construção é a formação do plural. Então, em inglês, quando uma palavra termina com uma consoante surda, o som do S do plural também é surdo. Então, a gente tem aqui como resultado cats, cats. E quando a palavra termina com uma consoante sonora, o som do S no plural vai ser sonoro também. O exemplo, e vai ter um som como se fosse Z. Então, a gente tem dog, dogs, dog, dogs. Tá? Crianças de 4 anos de idade, quando expostas a uma palavra inventada, conseguem formar a regra do plural para essa palavra. Mas não só as crianças DEL, né, que têm esse déficit de linguagem, como também os adultos DEL, né, que Gopnik estudou, não conseguiam formar corretamente o plural. Ou seja, não era um problema só na criança. Era um problema na criança e no adulto que tem esse déficit. Tá? Todos possuíam um conceito de pluralidade, tá? Então não poderia ser um problema de ordem mais geral. A segunda construção de destaque é a formação do gerúndio, aqui na frase, né? Carol is crying in the church. Carol is crying in the church. Carol está chorando na igreja. As pessoas DEL
que a Gopnik estudou demonstraram conhecimento do que é o gerúndio e conseguem identificá-lo, tá? A dificuldade deles parece residir no momento da construção da estrutura em que o gerúndio deve ser utilizado. Tá? Essa dificuldade é a mesma que aparece no caso do plural. Tá? Outras semelhanças é o fato de os elementos das duas construções em destaque pertencerem ao grupo que chamamos de gramaticais. Tá? Então, elas cumprem uma função estrutural, não possuindo um conteúdo semântico referencial, como é no caso do substantivo bola, né? Que a bola é um objeto, ela tem uma forma, ela vai ter uma cor, ela pode ter uma espessura, uma estrutura. Tá? Então, no caso... E no caso do NDO, do gerúndio, né? NDO, que vai indicar a progressividade do evento, tá? Mas não se vê, não se toca, tá? Nessa progressividade. Essas características em comum, perdão, levantadas por Gopnik, contribuem para um melhor entendimento do DEL. A sequência FOXP2 também não pode ser responsável pela linguagem como um todo, porque se fosse, crianças DEL não falariam e não compreenderiam nada, nem mesmo pode ser responsável pela gramática, tá? Então essa sequência FOXP2 não pode ser totalmente responsável pela gramática, porque se fosse, as crianças DEL teriam problemas com todos os aspectos gramaticais, como os artigos, os pronomes e etc. E não é o caso, tá? Então, a hipótese mais plausível no momento é que a sequência FOXP2 seja responsável por desencadear algumas implicações estruturais resultantes de informações colhidas a partir do input linguístico. O que a conclusão, né, desse parágrafo anterior revela, em termos concretos para as crianças como Paulo, né, do nosso exemplo, que tem ali o DEL, pode ser considerado como uma reviravolta. Primeiro, o problema dele reside em um detalhe do sequenciamento genético. Então, isso livra o menino de qualquer culpa. Tá? Ele não é antissocial. Segundo, a raiz do problema é extremamente restrita. Pode causar efeitos mais amplos, como a falta de comunicabilidade e timidez. Mas, de qualquer modo, faz com que Paulo, no menino do nosso exemplo, saiba que não tem problema de raciocínio ou de aprendizagem. Problemas hereditários são comuns em qualquer população. Miopia, câncer, problemas no coração. E o mesmo pode ser aplicado ao DEL. Então, se alguém da família tem, né, é provável que essa pessoinha que é da família também vai ter. E é o que a gente vê ali na família K. Né? A conscientização de sua existência, causas e efeitos pode contribuir significativamente para o esclarecimento da população e para evitar situações de bullying, de preconceito. Ok? Vamos falar, então, da dislexia, né? E aí, os professores colocaram, vou dar um zoom para vocês entenderem aqui como é que está escrito isso aqui. As letras estão, ó, escritas de forma bagunçada, tá vendo? Tortas. Tortas não, alternadas, diferentes, mas a gente consegue ler. Então, de acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total que você ainda pode ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Tá? A gente não sabe se essa pesquisa existe mesmo, tá? Mas a gente tem uma pista que é que toda vez que alguém lê uma palavra que não está no texto, toda vez que alguém lesse uma palavra que não está no texto, mas que parece com a palavra que não está no texto. Tá? Por exemplo, às vezes a gente acabou de fazer isso aqui, né? A gente leu aqui sem estar numa sequência correta, e a gente consegue fazer essa leitura. Tá? Uma criança leu assim, ó, os comentários de morte, em vez de os comensais de morte. Por que a criança fez isso?
Dentro do vocabulário da criança, ela não tem essa palavra comensais, mas ela conhece a palavra comentários. Então, ela pegou a primeira letra e a última letra e ela associou a comentários e ela fez isso. Por que que aqui eu li de forma direta? Uma porque eu já tinha estudado o texto e a outra porque eu conheço todas essas palavras. Então, a gente tem essa noção de que se a gente pode ler um texto bagunçado desde que a gente tenha noção das palavras que estão escritas. Tá? Eu expliquei essa parte. Isso que a gente fez aqui é o movimento sacádico, tá? Que é o ato de reconhecimento de palavras como um todo e não com letra a letra. Né? Quando a gente está lendo, a gente lê em bloco, a gente não lê letra por letra. Beleza? Então, a leitura por blocos e não por letras, no entanto, não é um fato que pertença aos momentos iniciais da aprendizagem da leitura. Claro que não, porque quando a gente está aprendendo a ler, a gente vai primeiro conhecer as letras, né? A, B, e a gente vai juntando até conseguir aprender a ler em bloco. Começamos lendo letra por letra e mais tarde passamos a não utilizar esse mecanismo e a gente vai lendo em blocos. Já expliquei isso também. Tá? O elemento central caracterizador da dislexia é a inabilidade de fazer a combinação correta de letras e palavras. Para uma criança ler corretamente a palavra prato, é necessário juntar P-R-A-T-I-O, uma por uma. Tá? Então, imagine que uma parte do cérebro é responsável pela ordenação dessas letras e que essa parte pode apresentar um defeito. Então, o resultado pode ser a união das letras, mas em ordens diferentes. Então, ao invés da criança falar prato, ela pode falar parto, ela pode falar porta. Ela junta de forma equivocada. A gente ressalta, então, que esse é o elemento central da dislexia. Tá? Pode haver outros que acompanham certos casos, mas não todos os casos. E não há indicação de qualquer outro problema de uma criança dislexa que não seja esse. É só essa troca de letras. Tá? Uma criança disléxica conseguirá interpretar o texto com as mesmas limitações e avanços que qualquer outra criança. Tá? A gente não pode confundir dislexia com dificuldade de aprendizado. A gente não pode confundir esse tipo de coisa, tá? Não dá, não é assim que funciona. Por isso que quando vamos fazer qualquer tipo de diagnóstico, existe uma equipe multidisciplinar para tratar isso, pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo e etc. Tá? Etc. A leitura de palavras isoladas, raras e em voz alta é uma atividade difícil para crianças disléxicas. As demais atividades não causam problemas para essas crianças. Tá? Então, o que é leitura? Ler é um processo cognitivo complexo no qual os olhos rapidamente se movem para assimilar um texto e, assim, decodificar símbolos com a intenção de obter ou construir significado. A leitura é um meio de aquisição da linguagem, de comunicação e de compartilhamento de informações e ideias. Contudo, na língua, a leitura é uma interação complexa entre o texto e o leitor, que é moldado pelo conhecimento prévio, pelas experiências, pelas atitudes, pela comunidade linguística em que está inserido. Segundo o Zina, a leitura envolve, em primeiro lugar, a identificação dos símbolos impressos, letras e palavras, e o relacionamento destes com os seus respectivos sons. No início do processo de aprendizagem de leitura, uma criança deve diferenciar visualmente cada letra impressa, percebendo e relacionando este símbolo gráfico com o seu correspondente sonoro. Ao entrar em contato com as palavras, o aprendiz deve diferenciar visualmente cada letra que forma a palavra, associando-a a seu respectivo som, para a formação de uma unidade linguística significativa. Define-se a decodificação, a associação, define-se decodificação a associação entre a palavra impressa e som,
Entretanto, para que haja leitura, não basta apenas a decodificação dos símbolos, mas a compreensão e a análise crítica do texto lido. E isso aqui é o que mais causa um problema, acho que na sociedade brasileira inteira agora, né? Que as pessoas leem, mas elas não entendem, elas não compreendem o que está escrito. Tá? Sem compreensão, não se pode afirmar que houve leitura, tá? Então, não dá. Nesta aula, o que a gente viu? Né? Nós vimos 3 distúrbios de aquisição da linguagem. Um está relacionado à produção da linguagem, outro a um tipo de compreensão da linguagem, que seria ali a leitura, né? E o outro é de caráter mais geral. Todos eles, embora se restringam ao componente da linguagem, têm repercussões na vida social de quem possui algum desses distúrbios. Tá? A aquisição da linguagem é um processo complexo e, portanto, sujeito a falhas. A produção linguística pode ser afetada por um problema de sincronização dos elementos. E a isso podemos chamar de quê? Gagueira. A dificuldade, um problema de sincronizar os elementos, a gente trata como gagueira. A complexa relação entre letras e palavras e os significados que elas geram, que podem trazer ali problemas de leitura, a gente vai chamar de dislexia. E a gente tem um problema de ordem mais geral, que possui raiz genética, que pode afetar de maneira profunda algum tipo de construção linguística, né? Além de partes motoras, e a gente está falando do DEL, do distúrbio da linguagem. Ok? É importante a gente falar isso, né? Porque a gente percebe que é possível tratar dessas situações a partir da utilização de um vocabulário linguístico e que a caracterização dessas situações passa por considerações de caráter biológico. Então, cabe termos em mente também que, em caso da gente, né, como professor, como estudante, como, sei lá, profissional, né, quando a gente se deparar ali com uma pessoa que tem alguma dessas doenças, a gente tem que encaminhar essa pessoa, então, para uma coordenação pedagógica, a gente tem que encaminhar essa pessoa aí para um psicopedagogo, para um fonoaudiólogo, para uma equipe multidisciplinar, para que essa criança, né, possa receber ali a devida atenção. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se inscrevam no canal se você ainda não está inscrito. Clica aí no gostei e compartilha. Um beijo, a gente se vê na nossa última aula de Linguística 2. Beijo, tchau!